E aí, pessoal, vamos seguir nossa aula de Java, hoje com foco em conexão com bancos de dados. Então, File, Import, General, Projects from folder or Archive, Next, Archive, clique aqui no botão. Como nós já fizemos em outras aulas, a gente vai procurar aqui o material. JS aqui. Então, a aula de hoje é a aula 4, exercício, já vou importar este. Lembrando que aquela dinâmica, você pode importar a aula 4, importação, dar um finish, investigar, estudar, porque essa aula 4 é resultado da aula 3 exercício. Então, como o aplicativo deve se comportar, a aula 3, especificamente, ela falava sobre o event dispatch thread, né? Sobre o tratamento correto e das threads, das chamadas. Aqui mostrou a atividade basicamente de criar uma thread para atender aqui o algoritmo de gravação da atividade, transformando e salvar a atividade em um runable, trocando o método executar que tinha aqui antes pelo run e aplicando o invoke later para ficar aqui atento, né? Finalização do algoritmo de gravação e habilitando de volta o botão para o usuário de forma correta. Essa foi a aula 4. E agora eu vou fechar aqui as classes aqui para a gente não confundir. Agora de novo, File, Import, General, Projects from folder or Archive. A gente vai importar aqui a aula 04 exercício, 5 exercícios. Essa aula da atividade, a gente vai dar o finish. E agora a gente tem aqui o projeto. Esse projeto, ele já vem apresentando uns erros. A gente vai corrigir esses erros. Está apresentando um erro aqui na classe de gerenciador de conexão. Essa classe está apresentando erro porque ela prevê aqui um catch aqui na linha 20 no SQL Server. A gente tem um try catch, nós já estudamos. Try, ele vai tentar realizar aqui a conexão com o banco de dados. Se a gente tiver alguma falha, o catch aqui vai capturar o erro e tratar o erro. Aí você deve implementar esse tratamento, né, com base nesse exception. Bem, a conexão aqui está nula, então a gente não tem a tentativa de conexão ainda, é o que a gente vai fazer agora. Okay? O que está pronto aqui, então vamos dar uma olhada aqui no projeto como um todo, o que o projeto apresenta para a gente. Então o projeto, novamente, tem aqui a camada view da apresentação, a tela, cadastro, os painéis, tem aqui as models, que nós já estudamos em aulas passadas, as primeiras aulas, e agora, especificamente nesta aula, o foco está aqui, nessas classes e interfaces aqui presentes. Então a gente tem essa classe que eu já abri, que é o gerenciador de conexão, que é a classe que vai ser responsável por conectar no banco de dados, fazer a conexão no banco de dados. A gente tem a dados exception, a classe aqui com algumas sobrecargas dos construtores para auxiliar aí no tratamento dos erros. A atividade list, a gente já conhece desde as primeiras aulas, que ele gera aqui uma lista de atividade fake, né? Esse botão direito aqui no projeto, properties, vou trocar aqui o encode, vai quebrando pra gente. E agora a gente tem aqui
atividade JDBC. Essa atividade JDBC, ela tem a implementação com a atividade DAO, que é a interface. A atividade DAO, vou clicar aqui e apertar F3, que é essa interface está aqui. Já tem previsto aqui alguns comportamentos esperados. Incluir atividade, atualizar uma atividade, excluir a atividade, pegar uma atividade pelo ID, pegar a atividade por tipo, pegar todas as atividades. Então, aqui nessa aula, nessa primeira aula, a gente está vendo aqui que o gerenciador de conexão ele está quebrado, como eu já falei. Ele já tem aqui pronto uma string de conexão. Então, a string de conexão, que é essa linha aqui, ó, ela tem aqui qual o tipo de banco de dados que a gente está conectando, que a gente vai conectar, o endereço, o domínio, o endereço da rede do servidor, a porta do banco de dados, aqui qual o banco de dados. Então tem aqui já uma string. Essa string de conexão, basicamente, ela é uma instrução, né, que a classe aqui, que é a classe que a gente vai inserir aqui na linha 19, no lugar desse nu, que é a classe Driver Manager. Essa classe, ela tem um método que chama getConnection. E a gente passa essa URL, né, que é essa string que a gente chama de string de conexão. A gente passa todos esses dados aqui, vão auxiliar o Driver Manager, o gerenciador do driver, para efetuar aqui a captura, né, da conexão. Quer dizer, ele vai conseguir se conectar ao banco de dados através desses parâmetros aqui, dessas instruções. Okay? O que a gente sabe? A gente sabe, aqui falando especificamente de MySQL, se a gente tiver aqui, né, que eu gosto de usar o Workbench, então aqui eu tenho um Workbench. Então, se eu tenho um banco de dados, eu vou pegar aqui banco atividades. Eu consigo me conectar ao banco de dados. O banco de dados tem tabelas, certo? E a gente consegue inserir dados nas tabelas, criar novas tabelas, selecionar os dados das tabelas. Então, aqui são os dados que tem nessa tabela. Essa conexão, eu cliquei direto, mas a gente pode, por exemplo, eu posso editar essa conexão. E a gente tem aqui manualmente, a gente diz qual é o endereço do servidor, qual é a porta do banco de dados, qual o usuário, qual é a senha, né? Clique aqui, insiro a senha, testo a conexão e me conecto ao banco de dados manualmente. Para o Java fazer isso, ele precisa dessa string com todos aqueles dados que nós digitamos ali na ferramenta, mais o usuário e a senha. Aqui já tem algumas strings previstas. Eu vou fazer algumas alterações aqui em relação ao que a gente tem agora aqui. Eu tenho um banco de dados, como eu mostrei para vocês, que é esse banco de atividades, que está pronto aqui. Então, eu vou editar a conexão para me auxiliar. Esse banco de dados foi criado na internet, no FreeSQL Database, que é um banco de dados MySQL de até 5 MB. Ele tem aqui o hostname. Esse hostname a gente vai colocar aqui no lugar desse endereço aqui, ó. IP. Aqui vai o hostname. Tem a porta. E aqui tem qual é o banco. O banco que é o esquema, né? Que é esse aqui mesmo. No FreeSQL Database é o mesmo. Vou até testar aqui só para a gente não ter erro. Ok, sucesso. Então esse banco de dados aqui, esse aqui, é o esquema. Okay. Os outros dados aqui, as outras informações de zona, eu vou deixar. Não vou alterar. O usuário vai ser o mesmo do nome do banco de dados. E a senha é a senha, no caso, para quem se cadastra nesse FreeSQL Database, você recebe uma senha no seu e-mail
que para ficar mais fácil, vou pegar aqui no último banco que eu criei, que é outro banco. Então vou trocar aqui informação do usuário e informação do banco. Isso, esse é um banco que já está preparado, já tem as tabelas. Então eu tenho aqui o host, a porta, o banco, o usuário e a senha. E aqui no driver de conexão, no Get Connection, a gente passa também o usuário e a senha. Então, todas as informações elas vão ajudar aqui o Driver Manager na conexão com o banco de dados. Okay? Feito isso, a gente pode salvar. E agora aqui, abre aqui com tela de controle de atividades e faz a execução. Opa, teve um erro aqui. Ah, sim, eu não consigo se conectar. Por quê? Ainda falta um ponto, né? Não basta só as credenciais. A gente tem que dizer para o Java qual é o driver do MySQL. O Java ele não sabe, né? Como é que ele chega, como é que ele consegue acessar o MySQL? Como é que ele pega esses dados aqui, mais o GetConnect e chega lá? Então a gente precisa importar aqui no projeto. A gente vai clicar agora no projeto, botão direito, Build Path, configure Build Path. A gente vai clicar aqui em Libraries, adicionar External Jars. A gente vai procurar, eu deixei aqui para mim, downloads aqui, um conector do MySQL, vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo onde baixar. A gente adiciona esse conector, esse driver, ao projeto. E agora sim, quando a gente clicar aqui na tela, dá o play, ele vai entender agora que ele consegue chegar lá no banco de dados. Tenho certeza, né, que esse banco de dados é o mesmo. Então vamos pegar aqui, ó. A gente vai pegar o banco de dados que eu conectei, foi esse banco de atividades e estudos aqui. Esse banco de dados já tem aqui algumas atividades que eu inseri. Então tem aqui, ó, as 4 atividades que estão inseridas, o professor deixou pronto. São as mesmas atividades. Então se eu excluir aqui, se eu clicar aqui, Piratas do Vale do Silício, excluir, demora um pouquinho, ele vai fazer a exclusão, que está lá na internet. O botão está desabilitado, como previsto. Demora um pouquinho, né? Deixa eu parar aqui só para ver o que foi, se deu erro aqui. Vamos tentar de novo. Deu play. Vou tentar criar um novo aqui, um novo cadastro. Superman. Tantas horas. Salvei. Adicionou o Superman. Vamos conferir lá. Dá um selecionar. Tá lá o Superman adicionado do banco de dados. Ok?